Olá, queridos, eu vos saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui com mais uma lição de número 8, que vai nos falar sobre o avivamento espiritual no mundo. Na nossa escola bíblica, nós temos também presencialmente na nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá 146, com o nosso pastor presidente Edivanir Alves da Cruz. Aqui em nossa congregação, onde estamos, aqui na Avenida dos IPs, 11/7, todos os domingos também, às 8h30 da manhã. Você é o nosso convidado especial a estar conosco. Muito bem, vamos estar hoje estudando a lição de número 8, com o avivamento espiritual no mundo. Já falamos na lição passada sobre a perseguição e a morte de Estevão pela causa do Evangelho do Senhor. O nosso textual diz: mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47, versículo 5. Verdade prática: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Então veja, precisa-se ter o movimento, não do homem, não da convenção, não da liturgia do culto, mas precisa ser um movimento proporcionado do Espírito Santo. Nós já entendemos que avivamento é receber vida espiritual, vida abundante. E isso é muito importante, nós estamos entendendo em todo o nosso decorrer das nossas aulas. Ezequiel, a nossa leitura em graça, Ezequiel 37, né? Do versículo 7 ao 10, e do Ezequiel 47, do versículo 1 até o 9. Os nossos objetivos da nossa lição de hoje: toco 1, explicar avivamento no tempo de Ezequiel. Toco 2, identificar os grandes avivamentos no mundo. Toco 3, mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Bem? Então nós vamos estar entendendo que o avivamento muda o rumo da história. Muito bem, queridos, nós vamos estar estudando aqui o nosso tópico 1, o avivamento no tempo de Ezequiel. Nós já estudamos o nosso trimestre, queridos, passado, sobre o livro do profeta Ezequiel, e ali nós falamos alguns assuntos que estão sendo tratados de maneira, né, alternada, né, não específica, né, apenas um complemento aqui nesta lição. Então, o que Deus fez lá no passado, Ele também deseja fazer hoje. O que nós vemos ali, não temos aqui, o item que fala da calamidade e a restauração de Israel. Deus ali enviou juízos ali sobre aquela nação. A nação de Israel, a nação eleita, escolhida pelo Senhor para fazer a diferença entre as demais nações, ela não fez. Nós vemos que Deus havia chamado o patriarca Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Do versículo 1, Deus chama Abraão de maneira individual. Depois disse: farei de ti uma grande nação, uma promessa nacional. Depois o Senhor disse: e todas as famílias serão benditas em ti. Ou seja, uma promessa internacional. Então, quando nós vemos ali em Gênesis 12, do 1 ao 3, nós vemos ali no verso 1 uma promessa individual, no verso 2 uma promessa nacional, no verso 3 uma promessa internacional. Ou seja, a partir de Abraão, a qual Deus chamou o povo hebreu, né, os judeus, né, hebreus ali, ao Deus chamou. Então, Deus fez uma promessa, mas o povo, infelizmente, eles não cumpriram. Eles desobedeceram aquilo que Deus tinha estabelecido para eles. Então, Deus,
em Cristo Jesus, enviou o teu Filho, o próprio Filho, e eles rejeitaram, desobedeceram e não aceitaram a Cristo. E por fim, Jesus foi crucificado, derramou seu sangue puro pela humanidade. Ele nos resgatou, ele nos comprou e ele continua nos resgatando e comprando pessoas para entrar no teu reino no céu na eternidade. Mas para isso precisamos aceitar a Cristo, reconhecer os nossos pecados. Então Jesus ele subiu ao céu e prometeu outro consolador, que é o Espírito Santo, a qual eles estavam no cenáculo, reunidos, orando ao Senhor, e o Senhor enviou aquele revestimento de poder. Aí nós vemos lá em Atos 1:8, e recebereis poder para ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, não era só em Jerusalém, mas esse testemunho deles deveria ser levado ao mundo, até os confins da terra. Ou seja, através do quê? Através desse poder, que do grego é dínamos, né? Que é uma explosão. Alguns entendem como dinamite, mas eu preciso entender que isso vem como uma capacitação para a minha sua vida, vem para dar uma força, vem para alavancar a minha sua vida. E os apóstolos, eles já tinham o Espírito Santo. O que eles receberam ali foi um revestimento de poder para pregar o evangelho com sinais, prodígios e maravilhas a todo mundo. Então, nós vemos ali, diante de grande calamidade, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Por quê? Por causa do santo nome do Senhor. Deus fez uma promessa por causa do seu santo nome. Só que Deus enviou o juízo ali para a nação de Israel e ele pode enviar hoje para a minha, a sua vida também. Se nós rejeitarmos essa graça oferecida pelo Senhor, só vai restar o juízo, que será na grande tribulação. Isso irá na grande tribulação. O item 2 fala um vale cheio de ossos secos. Veja que ali o profeta Ezequiel, ele é levado em visão, ali é um vale cheio de ossos, para mostrar a situação que estava o povo, a nação eleita de Israel, escolhida pelo Senhor, estava com ossos secos, sem vida, sem esperança. Ezequiel começa então ali a profetizar segundo a ordem do Senhor. E ali começa ali se juntar os ossos. Veja que a restauração começa de dentro para fora. Começa ali os ossos, os nervos, ali, os tendões. Aí vem a pele, né? Vem a carne, vem a pele. E aí recebe o espírito de vida. Eles recebem vida e depois, Ezequiel 37:14, o Senhor envia do teu espírito, que isso Israel ainda não recebeu, do Espírito Santo de Deus, porque eles ainda, os judeus, né, boa parte ainda não aceitou a Cristo Jesus, mas no final da grande tribulação eles vão reconhecer que é Cristo Jesus e o Senhor vai derramar do teu espírito sobre eles. Então, nós vemos também, se nós estudarmos sobre a ciência, vai dizer que a audição é o único sentido que continua mesmo com a pessoa está em coma ali, levada à morte. Veja que eles precisariam o quê? Ouvir a palavra de Deus. Quando eles ouvissem a palavra, e por fim receberiam o Espírito Santo. Então, existem dois elementos de restauração. Primeiro, a palavra, nós ouvimos a palavra, e receber o Espírito Santo de Deus. O item 3 fala do rio das águas purificadoras. Nós já estudamos sobre essa lição, que aplica, né, para hoje, nossos dias espiritualmente, mas isso vai ser literalmente que vai acontecer no milênio, onde o profeta viu um rio das águas purificadoras. É um rio que vai nascendo no altar, ali, no limiar do templo, ele nasce ali, e ele vai jorrando, e ele vai correndo em direção ao Mar Morto, que é o chamado Mar da Morte, e aonde esse rio vai indo, vai levando vida, vai levando abundância, vai também acontecendo algumas mudanças, aonde esse rio ele vai passando. Isto mostra que é uma obra, é uma ação do Espírito Santo de Deus, o qual o símbolo da água, da palavra do Espírito Santo, é que vai trabalhando em nossas vidas, ele vai mudando o curso, vai
transformando o curso aonde vai entrando. Assim nós vemos a ilustração dessa água. E nós vamos entender que Ezequiel parece um homem com um cordel de medir e vai medindo. Veja que primeiro ele pisa ali os tornozelos, depois o joelho, depois os lombos e por fim mergulha literalmente. Isso mostra do nosso crescimento espiritual. Isso mostra o nosso desenvolvimento. Se hoje eu estou, bom, eu preciso melhorar mais ainda. 2 Pedro 3,20, Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Esse rio que vai entrando, à medida que ele vai entrando, vai mudando, mas ele precisa entrar, ele precisa tirar o pé do chão e crescer diante do Senhor. Para que Deus mudar a minha sua vida, eu preciso tirar o pé do chão, eu preciso mergulhar lá dentro, eu preciso ler a palavra, eu preciso orar ao Senhor, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso buscar do Senhor a cada dia essa mudança. Então isso fala de uma mudança. Veja que ele vai sempre à frente. O cristão precisa ser igual moto, nunca ir para trás, só andar para frente, só ir para frente. Então, à medida que ele vai andando, ele vai vendo ali, ele vai afundando, ele vai mergulhando mais e por fim, ele é completamente imergido nessa água. Isso mostra a nossa vida dentro do Espírito Santo, o Espírito Santo fazendo a obra dentro de nós, fazendo habitação dentro da nossa vida. Se nós vemos uma plenitude do Senhor. Veja que aonde esse rio vai entrando, vai mexendo na agricultura, piscicultura, daria vida por onde passasse. Ou seja, depois tem os efeitos dessa água. Vai ter peixe, vai ter produção, vai ter cura. Então isso mostra, queridos, o que o Espírito Santo ele faz na minha e na sua vida. Assim como estava aquele cadáver, ossos secos, e também estava depois o esqueleto, o cadáver, mas estava sem vida. Mas Ezequiel profetiza, vai o Espírito Santo. E Ezequiel, os ossos secos, ouve a palavra e começa a se juntar cada um no seu lugar, cada osso no seu osso, e vai acontecendo então uma restauração. Às vezes Deus não faz algo na minha, na sua vida, porque estamos fora do lugar. Estamos fora do lugar, precisamos se juntar, cada osso no seu osso, cada um no seu devido lugar. Então, houve o tópico 2, avivamentos no mundo. Os avivamentos que houve no mundo. Houve vários avivamentos, queridos, que já houve no mundo, que são históricos e são evidentes, tá? Que são evidentes. Por exemplo, houve avivamento na Alemanha. Na Alemanha, por volta de 1722, o conde Zinzendorf, então, ele trouxe um grande avivamento, liderou um movimento com fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu, com a sua ênfase, a religião no coração. Houve avivamento também, queridos, na Inglaterra, por volta de 1740, John Charles Wesley, e George Whitefield. Então, esses três trouxeram também grandes avivamentos, queridos. O mais que nós vamos falar é John Wesley também, que trouxe um grande avivamento ali, naquela nação inglesa, ali na Inglaterra. Wesley, ele andava 90 quilômetros a cavalo. Ele foi 42 vezes à Irlanda, 22 na Escócia. Aos 37 anos, nos Estados Unidos, ele foi estudar e volta mais fervoroso ainda. E pregava às 5 da madrugada aos que iam trabalhar na fábrica. Isso que, obviamente, o John Wesley ele foi incendiado, ele foi impactado pelo Senhor, trouxe um grande avivamento. Houve esse avivamento também no país de Gales, de Evan Roberts. Trouxe também um grande avivamento, dizendo que ele recebeu uma visão de Deus. Foi um jovem de 13 anos, recebeu uma visão de Deus no domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar os pecados, a prática do pecado.
Porque não tem como receber um avivamento se as pessoas estão em pecado, estão em mordidão espiritual. Primeiro começa com arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. É o que diz Charles Finney, né? Que passada a primeira onda do avivamento, as pessoas começam a descobrir os canais que Deus usa. E ele disse também, Finney, né? Disse que avivamento é arrepender-se primeiro, voltar-se ao princípio. Mudança de estado, mudança de mente. Então, um verdadeiro avivamento, muda o comportamento das pessoas, muda as atitudes, muda o caráter da pessoa, os pensamentos e os propósitos. Esses negócios de pular dentro da igreja, sapatear, ir lá fora, levamos uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, dando mau testemunho. Isso é sinal de que a pessoa não experimentou o verdadeiro avivamento, mas sim movimentos estranhos. Fogo estranho. Isso se chama fogo estranho, não avivamento. Então, ele disse que precisava então abandonar a prática do pecado. Então, começou então a se espalhar por volta de 1904, 1900, espalhar-se pelaquela cidade, país, e alcançou a muitos, foram impactados através desses jovens também de 13 anos, ali em Gales. 2. Nos Estados Unidos também, né? Deus queria avivar os Estados Unidos. Nós vemos que se levantou ali a grande nação americana. Charles Grandson foi usado por Deus, né? Finney foi muito usado por Deus, teve grande influência, chamado Movimento Vida Profunda. Eles instituíram ali, pregavam viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna. Aí nós lembramos daquela igreja de Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Jesus chega dizendo para aquela igreja, tomara que fora frio ou quente, aí poderia fazer alguma coisa. Mas ele disse, é morna. A água morna você toma da náusea, da ânsia, da vontade de jogar para fora. E é o que Jesus mostra que queria fazer para aquela igreja, jogar ela para fora. Porque ela está meio termo. Está em cima do muro, não se decide. Se for frio, pode ser aquecido. E se for quente, é sinal de que está avivado. Mas se for morno, o Senhor Jesus está dizendo que não pode abençoar essa pessoa, não pode fazer nada, porque ela não se decide. Jesus estava para o lado de fora aqui, e da casa dele mesmo, que é a igreja do Senhor. Então, é importante nós entendermos isso. Precisamos buscar esse vivimento que houve naquela época, precisamos buscar hoje, querido. Que começa com uma mudança de comportamento, do nosso caráter, nossa atitude. 3. Nós vemos raiz do movimento pentecostal. No ano de 1900, né, nós vemos Charles Fox Parham. Nós vemos aqui chamado movimento, que surgiu como movimento de fé apostólica. Né? Houve-se alunos, né, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos, alunos estudaram Atos 2. Muitos foram batizados com o Espírito Santo quando estudaram Atos 2. Porque é preciso entender que, eu vou até passar o que houve em Atos 1, 2 e 3. O que houve em Atos 1, 2 e 3? Anote aí. O que houve em Atos 1? Eles esperam o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Isso é o que houve em Atos 1, que foram 10 dias se olharmos na ordem cronológica ali. Aproximadamente 10 dias. A maioria dos estudiosos chega à conclusão que foi 10 dias, porque da Páscoa ao Pentecostes, 50 dias. E aí nós vamos entender, queridos, que Atos 2, eles recebem. Muitos desistiram, muitos recuaram, mais de 380. Só que o quase 120 que ficou ali, eles receberam. E serviu com um brasão ali que incendiou. Então, Atos 2, ele recebe. Atos 2, ele recebe.
No Atos 3 ali nós já vamos ver que a cura daquele coxo ali. A cura daquele coxo que era levado ao templo ali. E Pedro e João entram e dizem, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Então ali já começa a exercer o dom que recebe. Então deixa eu explicar o que houve em Atos 1, 2 e 3. O que houve em Atos 1? Eles esperam. O que houve em Atos 2? Eles recebem. Há muitos que não recebem porque não esperam. Eles esperaram, perseveraram na oração e receberam. E o Atos 3, eles executam, colocam em ação. Então, resumindo aqui, Atos 1 espera, Atos 2 recebe, Atos 3 executa. Amém? Então é importante eles estudar, eles foram impactados com isso. A promessa em Atos alcançou a vida daqueles estudantes. E em 1901, em Austin, Texas, o pastor negro, filho de escravo, em Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo, Santidade, foi atraído pelo movimento Fé Apostólica. Esse ano de 1901 é considerado o inicial do movimento pentecostal moderno. E em 1906, Seymour, que trouxe também, né, através de Deus, através da vida dele, trouxe um grande avivamento, queridos, que se transferiu para a Califórnia, ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, mas veja que depois, na Broad Street 2216, as reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não se comportava mais a todos. Então, procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que havia abandonado, ninguém dava mais nada por ele, que foi na Rua Azusa 312, em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica de Fé Apostólica. Então, ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo todo. Então, na Rua Azusa, cara, foi um movimento chamado movimento pentecostal, porque existe um movimento do Atos dos Apóstolos, né, o movimento apostólico, e existe um movimento pentecostal iniciando-se na Rua Azusa, em 1906. E ali, naquele salão, foi algo muito glorioso, foi algo muito impactante, querido. Foi algo muito impactante. Diz a história, né, que eles oravam, sim, oravam em uma caixa de madeira, né, em cima de uma caixa de madeira e dentro de uma caixa vazia, eles se prostravam. Naquele culto, era Deus que direcionava quem ia, as pessoas que iam pregar e quando parar de pregar. Muitos eram batizados com o Espírito Santo, muitos caíam, não aguentavam ficar de pé, se prostravam com o rosto em terra. Então, esse movimento foi algo que impactou muito. E dali, né, impactou a vida de Pansel, né, Poste, que saltou, pulou da cadeira e foi enviado ao Egito, né? E depois Estados Unidos, Europa, Ásia, África, América do Norte e assim por diante. Então, foi algo que foi impactante. Naquela Rua Azusa, muitos foram impactados. Foi como uma fogueira, né? Que quando é acesa, ela vai se alastrando, ela vai se espalhando. Assim, o Espírito Santo deseja fazer, queridos, a minha e a sua vida. O tópico 3, né, fala avivamentos mudam a história, né? Mudam a história. Primeiro, impactos no mundo precisa trazer essa mudança, queridos, na política, na economia, na cultura. O avivamento muda, né? Nós vemos aí o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Num contexto de tragédia do racismo daquela nação. E foi trazendo mudança, foi trazendo mudança e transformação na vida das pessoas, racial. Porque o Espírito Santo, ele quebra todo o diferencismo. Efésios 2,14, nós vamos dizer que nós fomos recebidos, nós fomos ligados, nós somos gentios ligados em Cristo Jesus. Toda essa diferença precisa ser quebrada.
Lá na Rua Azusa, naquele movimento que houve ali, não existia pessoas ricas, ou negra, ou pobre, não. Todos eram iguais perante o Senhor. E o tópico 32 fala: a geração depois dos avivamentos. Infelizmente, não perduraram. Muitos fracassaram e deixaram essa chama apagar. E não podemos, queridos, deixar essa chama apagar. Como diz Provérbios 26, 20. Precisamos manter essa chama acesa. Sem lenha o fogo se apaga. Precisamos manter essa chama acesa. Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar da minha vida, altar da chama do meu coração. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis a chama do Espírito Santo. Então não podemos deixar, queridos, apagar essa chama do Espírito Santo em nossas vidas. Existe uma igreja padrão do arrebatamento, que é chamada a igreja de Filadélfia. Para todas as igrejas, em Apocalipse, das 7 igrejas, Deus tem uma mensagem. E qual é a igreja padrão que será arrebatada? Não significa que será só aquela igreja, mas é um padrão que será arrebatada, a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3,8. Eis que conheço todos os diante de pus uma porta aberta. Veja que existia uma porta aberta para essa igreja. E está bem claro, está bem nítido que essa porta é a porta da evangelização. Porque a igreja de Filadélfia significa amor fraternal. Veja, a igreja que vai ser arrebatada é a igreja que tem amor, né? Foi fundada pelos pérgamos, cidade fronteiriça, para ser, né? Por ser, né, o portão de entrada para o planalto central da Ásia Menor. Ou seja, ali era uma rota obrigatória. Todos tinham que passar por Filadélfia. Então, ali existia uma porta aberta. Porta da evangelização. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 16, 9. Uma grande porta se me abriu e são muitos adversários. E essa porta está aberta diante de nós. Porta da oportunidade de serviço. Porta do evangelismo. Porta da evangelização para fazer missões ao mundo. O Senhor Jesus disse para essa igreja: conheço tuas obras, eis que diante de ti. Pois não existe fazer campanha para Deus abrir as portas. A porta já está aberta. A porta já está aberta. Para que esse negócio de campanha de portas abertas e Deus abrir portas, não. A porta ali já está aberta. Nas praças, nas ruas, na faculdade, no nosso trabalho. Aproveita essa porta que está aberta para nós, né? Evangelizar e semear a palavra. Veja que essa igreja seria guardada, né, da tentação ou da tribulação que advém sobre todo mundo. Ou seja, é uma igreja que tinha perseverança. Ou seja, o guardar da tribulação está condicionado a guardar a palavra e a perseverança. Veja, guardado não na tribulação. Então, essa igreja é a igreja padrão. É a igreja padrão que Deus deseja que nós seja. Veja que Jesus se apresenta a essa igreja lá em Apocalipse como aquele que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. Veja, Deus se apresenta com os seus atributos, com o seu caráter santo, verdadeiro e tem a chave de Davi. A chave fala de autoridade. Deus quer fazer uma grande obra, mas a chave está na minha e na sua mão. É eu que assumo essa chave. Né? É eu que assumo essa chave. O Senhor disse a Pedro: eu te darei chaves, autoridade. Os fariseus, eles fechavam a porta para as pessoas entrar no reino de Deus. E há muitas pessoas que estão usando essa chave do reino que Deus tem dado para fechar a porta do reino. Não fecha a porta. Precisamos ativar, acionar essa chave da evangelização, pregar o evangelho às pessoas, pregar o evangelho a todo mundo. Não significa que a vinda de Jesus está limitada a todos têm que ser salvos. Não, não é isso.
Há um comentarista que diz: não podemos levar Cristo a todo mundo, nós podemos levar, não podemos levar o mundo todo a Cristo, mas levar Cristo ao mundo, né? Levar Cristo ao mundo, apresentar Cristo aonde eu for, eu levar a presença de Deus, eu levar Cristo Jesus em nossas vidas. Cada um fazendo a sua parte, cada um com uma partícula, semeando a semente do reino de Deus. E assim o Evangelho, como nós estudamos hoje, vai ser pregado a todas as nações. Assim como houve este avivamento, nós vemos aqui um passado histórico, avivamento espiritual no mundo, mas Deus ainda continua ainda. Ele conta comigo e Ele conta com você. Amém? Que Deus abençoe.